conversa sobre a concepção de conhecimento mesmo, a imagem que a gente tem de conhecimento quando vai para a escola, em qualquer nível que se trabalhe. A Fundação Getúlio Vargas, no curso de administração, usa há muitos anos um livro do Garrett Morgan chamado Images of Organizations, Imagens das Organizações, né? E é um livro interessante, eu tenho, para quem quiser dar uma olhada, em que se pensa assim, como é que eu penso a empresa? A empresa é como um exército, todo mundo se organizando para uma luta, um combate, ou a empresa como um organismo, né? Ou a empresa como, enfim, uma imagem assim para a empresa e os estilos de gestão compatíveis com aquela imagem, né? Pensar a empresa como uma família, não é? Ou a empresa como um exército, são duas perspectivas diferentes. Então, aqui nós estamos interessados nessa concepção de conhecimento na medida em que a concepção se irradia para as práticas, né? E particularmente na nossa disciplina, que é Ética e Educação, como que a atribuição de valor ao conhecimento, ou o tratamento do conhecimento como um valor, depende de como a gente pensa sobre o conhecimento, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, o conhecimento de uma maneira geral. Na semana que vem, o conhecimento como um valor econômico, né? Alguns dos textos que estão sugeridos aí é para discutir essa dimensão econômica, né, do conhecimento. E, na outra semana, a questão da narrativa, né? Porque lidar com valores hoje é lidar com narrativas. A gente constrói o conhecimento por meio de uma narrativa, sempre, em qualquer área, não é? E a narrativa é sempre uma história de onde se extraem morais, não uma moral, mas morais, né? Se extrai consequências, né? Os valores. Então, isso é um tema extremamente atual, qualquer executivo sabe disso, que vive de cases, né? De contar histórias, causos. Causo, o nosso caipira. Agora, o executivo é o case, que é o causo metido a besta, né? Mas, de qualquer forma, é a narrativa na construção do significado e na atribuição de valor, né? Então, isso a gente vai conversar um dia inteiro. Então, essas três conversas sobre valores. Hoje, a parte bem de escola mesmo, em qualquer nível, né, do concepção do conhecimento. E começando bem de longe, vejam, assim, vocês que a ideia de conhecimento, muito misturada com a ideia de informação, a ideia de dado, bancos de dados. Cada vez a gente dispõe de bancos de dados mais abrangentes e há uma mistura danada de dado com informação, né? De informação com conhecimento, de conhecimento com inteligência. Não é? Essas palavras são usadas e a primeira imagem para a gente organizar minimamente o uso dessas palavras pode ser essa pirâmide aí. A gente vive assim, dispondo de dados cada vez mais abrangentes e soterrado por dados. A busca de dados, registros numéricos, registros qualitativos, quantitativos, isso sempre existiu. Os censos se destinavam a isso, né? Os censos, para contar coisas e tudo ao longo da história, mesmo sem tecnologia. Hoje, com a tecnologia, a gente vive cheio de dados, né? E muitas vezes nem sequer a gente é bem informado. Dispõe de um monte de dados e não é bem informado. Uma informação é mais do que um dado, uma informação é um dado com significado, com relevância, com propósito para alguém. Então, dado a gente fala de banco, falou de dado, banco. Informação a gente fala de veículo, veículos de informação. Informação circula, não é? Então, eu como pessoa quero uma informação, eu me debruço sobre um banco de dados. De lá eu tiro um dado com significado para mim e isso é uma informação, né? Se não há ninguém interessado num banco de dados, não circula informação alguma. É um banco de dados, né? Agora, a informação é mais do que o dado, mas é menos que o conhecimento. A informação é como
é como uma cena. O conhecimento é a história contada, é o filme, né? Cenas isoladas ou coisas assim isoladas não contam uma história para a gente. Então, não basta ficar reunindo informações para ter conhecimento, né? Você fica juntando informações isoladamente, assim, quebradinhas, você fica sabidinho, sabe uma coisinha, sabe outra coisinha, sabidinho, né? Mas sabedoria é outra coisa, o conhecimento é outra coisa. É preciso teoria. Teoria é uma palavra fundamental. É preciso teoria para eu organizar os dados, né, e chegar no nível da informação. Teoria é uma palavra que ninguém gosta muito, né? Eu não conheço quem se considere um teórico e goste disso. Todo mundo, amigo, é prático e adora ser prático, né? Mas isso é um desvio na ideia de teoria que leva a isso. Porque a teoria é uma palavra grega que quer dizer visão. Você precisa enxergar para poder agir. Sem teoria, você age às cegas, né? A teoria é visão, né? A palavra grega teoria, com TH, é a mesma raiz de onde vem teatro, lugar onde você vai ver, assistir. E aí, por algum desvio, teoria parece que é só contemplação, ficar vendo. Mas teoria é ficar vendo para agir, né? Sem a teoria, a ação assim é cega. E o conhecimento é essencialmente teórico. Conhecimento é teoria, quer dizer, é visão, é ver. Quando eu olho para um monte de informações, articulo, interconecto e digo assim, acho que estou entendendo, acho que eu estou vendo, né? Vendo, percebendo aí as relações. Então, a nossa conversa está aqui no nível do conhecimento, mas o conhecimento, ele está aí a serviço das pessoas, né? Quer dizer, seria a melhor coisa do mundo, acho que bastaria isso, a gente fazer os alunos acreditarem que para realizar os seus projetos, né, as pessoas para realizar os seus projetos precisam estudar, né? Estudar uma coisa, estudar outra. O conhecimento é o meio, né? É muito mais do que a informação e tudo, mas é o meio para poder a gente realizar os projetos que tem, né? E projeto, não dá para falar de projeto sem falar de valor, e aí a ideia de conhecimento se imbrica de uma vez com a ideia de valor, né? É claro que acima das pessoas, assim, individualmente, está a vida em sentido humano, e então a sabedoria, né? A sabedoria que é uma espécie assim, de saber das coisas que valem a pena saber, né? Mais do que saber ou conhecer, é saber o que vale a pena, né? E, por outro lado, nessa mobilização do conhecimento a serviço das pessoas, há uma outra noção mais nova aí, que é a noção de competência. A pessoa competente é a pessoa que consegue mobilizar o que sabe para realizar o que projeta. Se projeta muito e não faz nada, é um incompetente, não é? Então, essas palavras vão aparecer aí hoje. Mas eu queria só mostrar para vocês um poema, que é um poema muito conhecido do Eliot, 1934, não tinha computador quando Eliot escreveu esse poema, chama-se The Rock, né? E o poema parece que ele está se referindo àquela pirâmide que estava aí. Olhem para a pirâmide e vamos ler o poema junto aí, ó. Olhem para a pirâmide no sentido de a base de dados até a vida em sentido pleno, né? Então, olha o poema do Eliot. Onde está a vida? É um trecho dele, né? Onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Ele está descendo a pirâmide, né? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Não tinha computador ainda. Se tivesse, o Eliot teria escrito esse verso. Onde está a informação que nós perdemos no banco de dados? Porque é isso que acontece diariamente com a gente. A gente escreve qualquer coisinha, grava, arquiva e nunca mais acha. Nunca mais acha, né? Não liga muito para o nome que dá quando está gravando, grava até no automático,
Tem uns 50 artigos que está na Universidade de São Paulo, eu sei lá, porque era a primeira frase que aparecia que virou o título, né? Você gravou no embalo e nunca mais acha, não é? Bom, então parece que ele estava descendo assim a pirâmide. Os nossos alunos hoje, sobretudo aí no ensino médio, dizem que essa pirâmide não começa nos dados, que não adianta, eu não tenho acesso aos dados se eu não tiver o wireless. Então, que na base de toda a pirâmide da sabedoria está o wireless. Tem que ter uma rede disponível. E eu tenho aluno ainda mais arguto que diz, não, a base não é o wireless, a base é a bateria do celular. Porque se o celular estiver sem bateria, eu nem sequer consigo entrar na rede. Eu não consigo entrar na rede, não consigo acessar os dados, né? Mas isso dá só o tamanho da miudeza que é essa base de dados, né? E de como o buraco é mais em cima. As questões sobre para onde que eu vou, o que eu estou aqui fazendo, o que eu estou querendo, essas questões não se resolvem, não se acha resposta em banco de dados algum, né? Bom, então vamos conversar sobre o conhecimento, mas na perspectiva da sabedoria, né? Do conhecimento com a ideia de valor. Olha, a primeira observação hoje para fazer é que o conhecimento se encontra muito fragmentado. Esse é o primeiro ponto, né? A fragmentação aparece nos currículos, especialmente no currículo do ensino médio, é uma fragmentação brutal. Qualquer um de nós, com todo o cabedal que tem, né? Diante de um livro do ensino médio de certas matérias, a gente se sente impotente, né? Incompetente. Olha assim, no máximo de já fui bom nisso, mas agora, né? Nem sei se passaria no vestibular, provavelmente não, né? E isso é um reflexo do nível de fragmentação curricular e não da nossa incompetência, né? O fato é que a gente vive, a escola e os currículos sempre foram multidisciplinares, quer dizer, sempre houve mais de uma disciplina. O primeiro currículo no pensamento ocidental é o trivium, na formação do homem grego, né? Também em Roma. O trivium eram 3 vias, 3 vias para se conhecer. Podia pegar o conhecimento e trazer para a sala de aula, dividia em 3 vias, 3 disciplinas, porque o conhecimento tem que ser apresentado disciplinarmente. Então, eram algumas disciplinas, né? Muita disciplina, mas não esse número de hoje, né? Banalizou-se a ideia de disciplina. O discurso da interdisciplinaridade, que é um discurso que vem desde a década de 70, pelo menos, é um discurso assim de é preciso articular essas disciplinas, fazê-las interagir, interdisciplinaridade, né? As interações entre as disciplinas são muito fracas, é preciso enriquecer essas interações. Não dá para dar aula de física sem falar de matemática sem falar de física, né? De matemática e física sem falar de história, de português sem falar de história da língua, né? Etimologia, enfim, é preciso enriquecer. Mas isso é a antessala dos problemas, essa multiplicação no número de disciplinas e com fracas interações e o discurso é preciso enriquecer. Isso é a antessala. O problema mais sério da fragmentação disciplinar está nesse eixo vertical. O eixo vertical é o eixo assim da intradisciplinaridade, transdisciplinaridade. Intradisciplinaridade. Todo dia surge uma disciplina nova, dentro da disciplina que a gente já trabalha, estuda e tudo. É um movimento assim da especialização crescente, não é? Então, mal um assuntinho ganha um corpo e tudo, já vira uma matéria. Não é? Dentro da biologia, você já tem hoje o mapeamento genético, isso já virou uma matéria, né? Trabalhar com DNA, caiu na boca do povo, todo capítulo de novela tem pelo menos 3 exames de DNA, né? É a cota da novela, então virou uma disciplina, não é? Trabalhar assim a genética, né? E especialmente a questão do DNA, né? E em cada matéria, quando você trabalha no ensino médio, é frequente a gente ter dificuldade de encontrar professor de física. Você encontra professor de termologia, de mecânica, de eletricidade, de ótica, né?
Ou o professor de matemática, você encontra o professor de geometria, de álgebra, de trigonometria, na fase final do ensino médio, né? Essa interdisciplinaridade leva a gente a um problema de ter objetos cada vez mais restritos, né? Formar especialistas em objetos cada vez mais restritos. Então, no limite, um grande especialista seria aquele que saberia praticamente tudo sobre praticamente nada, em termos de restrição do objeto, né? Essa fragmentação leva à perda do significado e ela lembra a gente assim da subida, né? Da subida. Eu acho que era desde Heráclito, Parmênides, que se dizia assim: o caminho para cima e para baixo é um e é o mesmo, né? Então, na construção do conhecimento. Então, quanto mais eu desço nesse nível de especialização, mais eu tenho necessidade natural de subir para ver de longe. Pegar um avião e voar para ver de longe. Subir não é para ficar longe da realidade, é para poder ver. Porque se eu ficar que nem uma formiguinha com o pé no chão, eu não vejo, não é? Então, o discurso hoje é o discurso da transdisciplinaridade, o discurso mais frequente, né? É preciso ir além das disciplinas. Só que vejam, não se trata de opor e dizer pau na intradisciplinaridade, eu não quero saber disso e viva a transdisciplinaridade. Todo mundo vai saber sobre tudo, não é por aí, né? Eu participei há uns anos, acho 2010, 2011, de um congresso aqui em São Paulo, chamado COBEM, Congresso Brasileiro de Educação Médica. E a questão fundamental, mote do congresso, era que médico que a gente quer formar, um especialista ou um generalista. O problema concreto que os CRs aí tinham, né, os Conselhos de Medicina tinham, é que, dados dessa época, 2010, 2011, né, 80% das consultas diárias médicas no Brasil, qualquer clínico geral conseguiria responder, encaminhar, resolver. Apenas 20% exigia algum tipo de especialidade e, no entanto, a formação do médico é invertida, né? 80% é assim, de especialista e ninguém quer ser clínico geral, né? Então, como é que a gente faz, né? Bom, longe daqui qualquer ideia de que tem que proibir esse movimento de descida. Não tem sentido isso. O elogio do ver do alto não quer dizer impedir de aprofundar, né? E aí a gente precisa pensar numa nova ideia de especialista. Nós conversamos na semana passada sobre a ideia de cidadania, e a ideia de cidadania na Grécia não é a ideia de cidadania hoje. Cidadão na Grécia era 6, 7% da população, não é? Hoje todos somos cidadãos, né? A mesma coisa com a ideia de especialista. Mudou. Especialista, o Chaplin foi feliz numa crítica à divisão, à fragmentação do trabalho, né? Que essa fragmentação do conhecimento é tão forte que foi exportada para o mundo do trabalho e no mundo do trabalho é o taylorismo, o fordismo, esse modo de dividir o trabalho, né? Então, o Chaplin faz uma crítica a esse especialista taylorista, fordista, num filme, no início do século XX, um filme chamado Tempos Modernos, que alguns de vocês podem ter assistido, né? O Chaplin, ele é um personagem que aperta parafuso, tudo que ele faz, o trabalho dele é apertar um parafuso, então quando tem o café, ele sai apertando parafuso e vai para casa dormir apertando parafuso. É tudo isso que ele faz, né? A grande especialidade. Isso daí acabou. Atirar nisso é brigar com um cachorro morto. E não é por uma razão ética. Acabou porque esse tipo de trabalho está sendo substituído pela máquina. Não é? Pela máquina. É o caixa automático, é o frentista do posto de gasolina, é o que vende jornal na banca. Se o jornal ou o posto ainda não está assim como o caixa automático, sem gente, você mesmo vai lá e faz tudo, é por razões éticas, para não sumir tudo, não é por uma necessidade, porque ninguém precisa pôr gasolina no meu carro, eu vou lá e ponho e pago o que precisar, não é? A gente faz quase tudo, né?
Então, o quase é pouquinho. Então, esse especialista do Chaplin, isso acabou, ou está acabando rapidamente, não é? Mas hoje a gente depende fundamentalmente de um especialista que é outro tipo de especialista. Quem é o especialista hoje? O especialista hoje, o nome que a gente dá é o consultor, a pessoa que dá uma consultoria. E quem é um consultor? É uma pessoa que supostamente entende bastante de um determinado assunto, não é? Profundamente de um assunto. Mas um consultor, ele é capaz de ver o todo, ele sobe o morro e vê o todo. Porque ninguém dá uma consultoria chegando numa empresa dizendo, olha, o meu assuntinho é esse, o resto é com vocês. Pô, o que é isso? Você está aqui é para fazer o resto funcionar bem. Como é que o seu assunto ajuda a fazer o resto funcionar bem? Mas você tem que ver o todo, né? Então a imagem de especialista hoje está mais ligada assim com aquele que vê a foto, consegue enxergar a foto, uma foto de uma situação, e a partir da foto se interessa por pormenores, por coisas miudinhas da foto, né? E entra na foto e examina miudezas. O especialista em miudeza que não vê a foto inteira, esse está sem futuro, não é? É esse que está caindo fora. Na verdade, não é nenhuma questão de começa pela foto e vai para o ponto, ou começa pelo ponto e vai para a foto. É uma questão de movimento, foto, ponto, foto, ponto. O tempo todo eu estou vendo todo e estou me interessando por pormenores, mas não é? Pormenores que revelam o maior, né? O todo. A linguagem da escola é uma linguagem muito próxima da linguagem dos pontos. Isso é só uma metáfora, uma alegoria, mas é um sintoma. Tem uma prova, você dá uma lista de pontos. Tem um concurso, é uma lista de pontos. E a expectativa é que você vendo muito ponto, de repente você enxerga uma foto. E tem um monte de gente que sai da escola sabendo muito ponto sem ver coisa alguma, né? Vê os pontos, mas não enxerga foto alguma, né? Então, esse discurso da transdisciplinaridade, ou de ver a foto, não significa deixar de se interessar pelos pontos. Mas eu ponho uma lupa aqui motivado pela coisa grande, porque sem a motivação grande, tudo que eu vou ver é um pontinho preto aqui e não vai me dizer nada, né? Quer dizer, é a reconfiguração da ideia de especialista que está em questão. A imagem do conhecimento, né? Especialista, que conhece toda a imagem do conhecimento, ou as imagens do conhecimento que estão presentes quando a gente pensa a organização da escola, e repito, a partir dessas imagens é que a gente vai pensar o valor do conhecimento, né? São imagens como, por exemplo, aqui dessa coluna da esquerda, né? Por exemplo, conhecer, imagem 0. Conhecer é como encher o balde do aluno de matéria. O aluno, a cabeça do aluno é um balde vazio e eu vou encher o balde de matéria. Bom, isso é uma imagem tosca. Se for perguntar assim, quem é que pensa assim? Ninguém pensa, né? Mas eu não estou aqui, assim, preocupado apenas com o discurso. A preocupação é o discurso e a ação docente. E quando a gente pensa nas ações docentes, está cheio de baldista ainda, né? Gente que acha que está enchendo a cabeça do aluno de matéria, né?